11, 10 horas mesmo. Estou pensando que é 11 que eu marquei com ela. Ela é 11, mas ela já está por aqui. E vamos bater um papo de história aqui, fantástico aqui, com a missionária, não é isso? A missionária Cláudia Regina. Deixa eu botar minha vinhetinha aqui, senão você não fala. Menino, eu estou enrolado hoje, viu? Entrevista no Papo de História. Isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda, Cláudia, Obrigada. ao programa Papo de História. Pois Cláudia é professora de História também, não é? Conheci Cláudia nos movimentos aí sociais, na verdade, Cláudia? Não é isso? Foi. Me Na diga época uma da coisa, faculdade. é um prazer, uma satisfação. Prazer é todo você vir meu, aqui. professor. Aqui é um programa, Obrigada pela oportunidade. aqui é um programa que está aberto, né? Não tem nada de censura aqui não. Vamos embora? Como é essa coisa sua de ser religiosa, né? Hoje você é uma missionária. Na da época história. que você me conheceu, não era, né? É, não era, não é? Como é que se deu esse processo aí? Rapaz, foi o seguinte, em 2021, eu descobri uma doença chamada distrofia de Fuchs, mais conhecida popularmente como córnea gutata. Certo. Aí eu fui para o Dr. Dalto Ramos, na época, que é o dono do Hospital Santa Luzia. Ele já tinha operado a catarata da minha mãe, e já era também o meu oftalmologista. Certo dia eu me acordei com a visão toda borrada, de manhã, logo cedo, e começou a ocorrer isso todos os dias. Aí eu disse, olha mãe, como eu tenho plano de saúde, né, eu tenho Unimed, eu disse, não, vou ao médico e vamos ver, eu acho que o grau aumentou bastante. Eu sou hipermétrope, né, eu tenho 1,25, eu acho que agora está mais de 5. Não estou enxergando nada. Eu também sou ceguinho também. É isso que ia ver. E agora quando vai para pipete também, né? A bifocal, né? É. Que chama, na verdade, né? Aí eu fui lá, né, e ele olhou e disse, não, o grau continua o mesmo. Mas como você está fazendo a queixa de que você não está enxergando, está com a vista muito turva, embaçada, vamos fazer os outros exames. Aí passei por vários maquinários computadorizados e ao sair o resultado, ele diagnosticou a distrofia de Fuchs, que eu disse a ele que eu não sabia o que era, ele disse, olha, vou transmitir isso daqui para o popular, né? Você está com as células da córnea morrendo. As células da sua córnea estão morrendo. Aí eu disse, sim. E daí, doutor? Ele disse, e daí que quando as células morrerem 80%, 90%, você vai para a fila de um transplante de córnea. Aí eu perguntei a ele, eu disse, foi uma lapada grande, viu? É grave, é grave. Foi. Aí eu olhei para ele e disse, doutor, mas tem doenças oftalmológicas, né, oculares, que elas têm um tratamento para retardar. Um exemplo, o glaucoma. Tem pessoas que usam colírios e retardam a doença. Ele disse, essa daí não. Essa daí é uma doença progressiva. Ela vai e vai morrendo as células. Quando morrer, a maioria, 90%, 80%, você vai para a fila do transplante. O que eu posso fazer com você agora, como a doença está inicial, é você fazer exames anuais para ir acompanhando a progressão da doença. Quando foi agora em 2025, eu me acordei com a visão totalmente borrada, turva, e não foi melhorando ao longo do dia, porque no início da doença ela melhorava. Aí foi quando eu voltei e fui diagnosticada que eu estava com o olho direito cego. Eu fiz a microscopia especular, e é esse exame aqui, o nome dele chama-se microscopia especular de córnea. Correto, certo. Aqui você percebe que ainda conta esse lado. Esse lado você só vê tracinhos. Esse lado aqui não conta, você só vê tracinhos. Isso aqui significa que as células da córnea já não estão mais contando no aparelho computadorizado. Isso quer dizer que eu já perdi mais de 80% das minhas células. Para medicina e para ciência, eu estou cega do olho direito. Só que eu era uma criatura, que você me conhece há muitos anos. Eu era uma pessoa que eu gostava muito de tomar minha cerveja, brincar, curtir, e nada de religião, né? Igreja. Claudinho, vamos para a igreja de qualquer dia desse eu apareço, vamos lá. Mas nunca aparecia. Minha igreja era o bar. Daí eu não acreditava em milagre de Deus, nem de Jesus. Isso daí eu não posso dizer que eu acreditava, porque Deus sabe que eu estou mentindo. É verdade.
E nesse dia, quando eu vi que eu estava cega mesmo, o médico disse que eu estava cega, tinha que ir para uma fila de transplante, foi o dia que eu caí numa real. Eu disse, espera aí, eu estudei que Jesus curou leprosos, que Jesus fez cego enxergar, aleijado, paralítico andar. No quarto dia ressuscitou Lázaro já morto. Eu vou apelar. Porque a fila do transplante hoje, professor Cabral, só em Alagoas, são quase 600 pessoas numa fila de um transplante de córnea. Eu imagino, claro. Só em Alagoas. Uhum. Eu estive olhando a semana passada, estava em 595. Quase 600 pessoas. E eu vendo aquela fila e vendo também que tem gente que eu conheço uma senhora, né, que ela fez transplante de córnea e houve rejeição de córnea. E ela hoje está cega. E eu, pensando nisso tudo, eu me ajoelhei 2 horas da manhã, deixei todo mundo dormir, me ajoelhei e pedi a Deus, professor Cabral, com a fé que eu nunca pensei que tinha. Eu nunca pensei que ia ter aquela fé que eu tive. Eu comparo a minha fé naquele dia à fé de Bartimeu, o cego mais famoso da Bíblia, que disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele disse isso, os próprios discípulos de Jesus gritavam: cala a boca, cego. Quanto mais dizia cala a boca, cego, Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. Quanto mais pedia, ele gritava, e Jesus ouviu. E a fé de Bartimeu, como diz Jesus, a tua fé te salvou. E ele voltou a enxergar. E eu fiz igual a Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, eu peço do fundo do meu coração, não me deixa ficar cega. Dai minha visão de volta. E naquele momento de desespero e dor, que eu estava ali chorando, implorando, pedindo com a fé que eu nunca pensei que iria ter, eu senti uma paz, um alívio. E foi ali que eu percebi que Deus tinha feito um milagre na minha vida, professor. Sim. Ele me curou. Quando foi no outro dia de manhã, você conhece minha mãe, né? E eu disse a ela, né? Mãe, Jesus curou minha visão. Ela alegremente disse: e aí, tá enxergando tudo? Eu disse: tô não. A velha olhou para mim e disse: você está doida? A nega endoidou agora. Minha filha, aquele jeito dela, né? Ô, minha filha, mas você tá enxergando não, né? Eu disse: não, tá do mesmo jeito ainda. Assim, e você está dizendo que Deus já lhe curou? Eu digo que curou. Porque eu senti que Deus me curou. Ela disse: eu estou sentindo vontade de levar para o psiquiatra. Vou internar minha filha. Levar para eu digo: não, mas vamos levar para o psicólogo, né? Porque na psicólogo você conversa, você está numa situação difícil. A velha fez isso mesmo, disse: olha, se não quiser ir para o psiquiatra, mas o psicólogo eu levo. Porque você recebeu uma notícia que tem que ir para a fila do transplante, né? Vamos tomar aí, né? Uma taginha preta para ver se melhora. Vá para a fila do transplante, miséria. Eu digo: não, mãe. Ela disse: Jesus me curou. E ela ficou com aquilo, né? Sim. Aflita, né? Porque toda mãe fica, a gente brinca e tudo, mas a aflição dela era grande, saber que tinha uma filha cega, uma fila de um transplante com quase 600 pessoas na frente. Com quase 600 pessoas aí na frente. E ela achou que eu estava psicologicamente perturbada. Eita, Cláudio, tu vai E quem me conhece já sabia mesmo, essa peste é doida, né? Dizer que era doida, né? Essa menina é meio doida. Na época do colégio mesmo, da faculdade, era muito danadinha. Mas naquele momento eu disse: não, mãe, Deus me curou. Eu fui curada. E toda noite, no lugar de pedir a Deus cura, eu agradecia: Senhor, obrigada por ter curado minha visão, por ter restaurado minha visão. Mas então, nada. A vista continua. Nada. Aí passou um mês e minha mãe olhando para mim. E aí, eu digo: não, estou cega ainda. Mas não se preocupe que Deus vai restaurar minha visão. Aí foi o segundo mês, o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês, o quinto mês. Ela olhando para mim. Quando chegou no 6º mês, ela disse: aí? Eu digo: não, tenha fé. É tudo no tempo de Deus. Ela disse: mas está no tempo de você ir para o médico mesmo, psicólogo, psiquiatra. Minha filha, vou levar amarrada. Vou levar amarrada, porque ela não quer entrar na fila do transplante nem a pau. Você tem que ir. Eu digo: eu não vou não para a fila do transplante. Ela vai.
E quando foi perto do 7º mês, professor Cabral, Certo. eu acordei. Não, mas tem que ir. Não, pode ir, porque Estou acreditando na sua palavra. infelizmente É engraçado. a minha mãe Menina, agiu assim. Mas a minha mãe agiu É assim. menina. Porque ela dizia assim, você já vai 6 meses que você não está na fila de um transplante. Correto. Se você já tivesse 6 meses na fila de um transplante, você já estava adiantada. E eu não entrei na fila do transplante, causando na minha mãe pânico, causando desespero. Porque é meio ano, professor. Já era o quê? Eu já estaria numa posição melhor na fila, né? Se eu tivesse entrado há 6 meses atrás. E eu não entrei e a minha mãe se desesperando e achando que eu estava realmente perturbada psicologicamente. E quando chegou perto do 7º mês, eu me acordei com a visão limpa, cristalina, que nem água de fonte. Enxergando tudo. E até hoje está? Até hoje Perfeito. está. Aí eu me acordei, olhei para ela e disse, mãe, Aconteceu? agora eu estou enxergando tudo. Não Ela me disse, internar não, mãe. terminou que eu agora estou enxergando. Ela disse, você está enxergando tudo? Eu disse, tô. Ela disse, então vamos fazer o teste. Aí foi pro médico de novo. Nada, fechou meu olho. Ela fechou o olho e disse, agora vamos ler. Em casa mesmo, né? Vamos ler. E eu li. E ela olhou assim e disse, sério, você está enxergando. Aí então volta ao médico. Eu voltei. Ao chegar no médico, oftalmologista, aí ele pediu um novo exame, eu fiz, foi esse aqui. Certo. E ele disse, não, você continua cega, você não está enxergando não. Eu digo, eu estou enxergando tudo. Aí ele disse, você está dizendo que está enxergando, então eu vou fazer o seguinte, eu vou agora encaminhar você a uma oftalmologista que é especialista em transplante de córnea aqui no estado de Alagoas. Inclusive, é uma profissional muito renomada, a doutora Fernanda Calisto. Aí eu fui para ela lá na Ocular, no Marcel Shopping, levei o exame, eu fui no Hospital de Olhos, Santa Luzia. Ao chegar lá, ela fez outro. Disse, não, vamos fazer outra microscopia, né, para ver. Aí fez. Aí disse, realmente você está cega do olho direito. Eu digo, estou enxergando. Aí você está enxergando? Eu disse, estou. Então vamos fazer o teste. Aí pegou, só com o olho direito, e me colocou naquele aparelho que começa logo com as letras grandes. Isso, Né? E vai diminuindo, até chegar aquelas letrinhas menores. E eu consegui ler todas, até as menores. Os olhos da médica encheu d'água. Olhou para mim e disse, rapaz, é um milagre de Deus, porque você praticamente não tem mais células na córnea. E outro milagre maior ainda. Eu examinei agora o fundo do seu olho. Quando a pessoa não tem mais células na córnea, cria bolhas na córnea. A córnea fica toda cheia de edemas. Por isso que o olho fica com aquela mancha branca, que já era para o meu olho estar com uma mancha branca. E a sua córnea está perfeita, não parece nem a córnea de uma pessoa que tem distrofia de Fuchs. Minha querida, vá para a igreja e vá dar seu testemunho, porque você é um milagre de Deus. Uma médica A própria você, médica. receitou você. Disse. Vamos brincar assim, né? Foi, ela praticamente a médica quase chora. Porque ela disse que nunca viu um milagre desse na vida. E eu disse, aí eu contei a ela o que eu fiz. Que eu contei agora a você. Né? E ela disse que vá dar o seu testemunho, porque você está enxergando pelos olhos de Deus e de Jesus. Porque para a medicina, já era para você estar na fila do transplante. E graças a Deus, eu me tornei evangélica e missionária por conta disso. Pronto. Daqui a pouco a gente vai saber o porquê é missionária e tal, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui, peraí, rapidinho. Entrevista no Papo de História. Estamos passando aqui um papo de história aqui com Cláudia Regina, missionária da Assembleia de Deus, a missão. Aqui relatando aqui, né? A fé é algo que você acredita e você não acredita, né? Então aqui é um programa que discute todos os tipos de temas religiosos daqui a pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalozinho para a Cláudia tomar um golinho d'água. Já tomou aqui, ela não pode tomar aquele negócio que bebe mais, mas ela pode tomar um golinho d'água e vamos olhar aqui o som, né? Essa música é você que canta, não é isso? São meus louvores. Vamos lá. Temos aqui, vamos contar aqui a história de Jesus. Depois você vai falar sobre essa música, tá certo? Tá certo. Vamos embora? Obrigada.
Entrevista no Papo de História. O programa Papo de História, na manhã desse sábado, né? 6 de dezembro, está batendo um papo aqui de história com a missionária Cláudia Regina, é isso? Aqui da Assembleia de Deus, a missão. E no outro bloco ela explicou aí esse milagre, né? Fé é crença, né? Fé não se pode provar cientificamente, na verdade, né? Porque a ciência diz uma coisa, né? E a fé sua disse outra coisa. E a minha visão diz outra. Isso, diz outra, não é verdade?